Melhorou. João 4, a partir do versículo 20. E aí você vai pensar, então a gente vai terminar o capítulo 4 hoje. Achou errado. Do 20 ao 26, nós vamos meditar só em 7 versículos. João 4, do 20 ao 26, conforme você for achando, pode ficar de pé para nós lermos pela primeira vez a palavra. A Bíblia sumiu aqui, gente, espera aí. Estou aqui lendo o celular. Não vou abrir aqui. Amém? Todos acharam? Vamos ler juntos. A partir do versículo 20. Você acompanha? Me escute lendo. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por ela. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua revelação é suficiente para nós vivermos bem, Senhor. Mas também temos que ter entendimento sobre o que está escrito aqui, Senhor, e eu te peço ajuda nessa noite. Peço o auxílio do teu Espírito, ó Pai, não só para me conduzir aqui na pregação, mas também os meus amigos aqui, meus irmãos, ó Pai, que estão ouvindo, aqueles que ouvirão depois a pregação da filmagem, que o Senhor esteja dando, Senhor, entendimento do teu Espírito Santo, dando compreensão, Senhor, e capacidade para nós aplicarmos isso às nossas vidas, para nós, ó Deus, entendermos onde nos encaixamos nessa passagem aqui, Senhor. E como o Senhor quer falar conosco e o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. A letra é grande da sua? A sua letra é grande? Não. Vou usar a minha mesmo no celular. Gente, retornamos aqui com mais um episódio da nossa série aqui de pregações no Evangelho de João. Nós estamos aqui no capítulo 4 agora. Eu preguei a última vez no capítulo 4 sobre uma mulher samaritana. Não sei se todos estavam aqui. Nós vamos ainda meditar um pouco em outro trecho dessa conversa de Jesus com essa mulher. Mas antes, eu queria que, antes de nós mergulharmos aqui nesse texto de fato, nós tivéssemos duas verdades em mente. Duas coisas que a gente tem que pensar antes de olhar para um texto como esse aqui. A primeira coisa é o objetivo desse evangelho, o objetivo que esse evangelho foi escrito. Eu não sei se todos vocês lembram, mas lá na primeira pregação de João, eu fiquei martelando bastante isso. João escreveu esse evangelho para que todos os que leiam, creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Lá em João capítulo 20 vai dizer isso. Ele escreveu o evangelho para que todos os que lerem o evangelho creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nisso, tenham vida em seu nome. Essa é a primeira verdade que a gente tem que ter em mente, antes de entrar no texto de fato. A segunda é o que estava acontecendo aqui no contexto mais imediato. Nós pegamos a história no meio, né? Eu li versículo aqui de uma resposta da mulher a Jesus, uma conversa que já estava iniciada. Para a gente relembrar um pouquinho, no capítulo 4, Jesus ele muda o seu trajeto do que seria o trajeto mais comum, né? Ele passa por Samaria. O texto diz para a gente que é necessário que ele passasse por Samaria. E a gente sabe que geograficamente não era necessário, mas Jesus queria passar por ali. Ele tinha algum propósito divino ao passar por aquela cidade. E os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. Jesus escolhe passar por ali e encontra essa mulher no poço. Nós estudamos e meditamos também nisso, que os judeus e samaritanos não se davam bem por questões religiosas. E existia um preconceito muito grande de um judeu para com um samaritano. Eles consideravam os samaritanos impuros, consideravam os samaritanos um povo mestiço. E eles nem comiam ou bebiam no mesmo recipiente, no mesmo prato que um samaritano. Eles consideravam isso algo impensado para um judeu.
Imagine Jesus como um judeu chegando num poço, encontrando uma mulher samaritana. Não basta só ela ser samaritana, mas ela ainda era uma mulher, que era muito mal vista naquele tempo. Indo sozinha ao meio-dia buscar água num poço. Jesus pede água àquela mulher, e a mulher diz: como é que você me pede água se eu não posso te dar água na minha bacia aqui? Eu sou impura, eu sou uma mulher samaritana e você é um judeu. Como é que você pede água a mim? E Jesus fala: se você soubesse com quem você está falando, claro que eu estou traduzindo aqui, resumindo, eu lhe pediria água e você me pediria água viva. E aquela mulher não entende o que Jesus está falando. Ela fala: água viva? Mas esse poço, você não tem nenhum recipiente para pegar essa água viva. Como é que você vai fazer para pegar essa água? E Jesus começa a tentar explicar para aquela mulher que ele está falando de uma água que é bem superior à daquele poço. Aquele poço que era ali de Jacó, dos pais da fé daquela mulher e também dos judeus. Jesus tenta explicar para ela que ele estava se referindo a uma camada, estava se referindo a um sentido espiritual e não só físico. Ele não estava falando de uma sede do corpo, mas da alma. E aquela mulher samaritana não conseguia entender muito bem o que Jesus estava dizendo. Ela só falou: então me dá essa água viva que eu não quero mais sentir sede, eu não quero mais voltar aqui nesse poço. E aí Jesus muda de assunto e fala assim: então vai lá buscar seu marido. Chama lá seu marido, volta com ele aqui, e aí eu te dou essa água viva. E a mulher fala: eu não tenho marido. E ele fala: você disse muito bem, porque você não tem marido. A pessoa com que você mora hoje não é seu marido. E você já teve outros 4 casamentos, está no 5º relacionamento agora. E ele começa a expor o pecado daquela mulher ali, no sentido de trazer a mensagem que ele tinha desde o início, de que ela era uma mulher sedenta da alma, era uma mulher que precisava beber dessa água viva, assim como todos nós. Essa foi a nossa meditação nas pregações aí do capítulo 4. Nós, assim como aquela mulher, precisamos de Deus, precisamos da água que Jesus oferece para saciar nossos desejos, para nos fazer plenos, satisfeitos, alegres no Senhor. Tentei fazer um resumo bem enxuto do que a gente viu até aqui. E aí a conversa de Jesus com aquela mulher terminou no versículo 19. Versículo 18 e 19 aqui do capítulo 4. Volta aí comigo um pouquinho. Jesus vai falar: o fato é que você já teve 5 maridos, né? Na verdade não eram 4 casamentos, eram 5. E o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aqui terminou o trecho que nós meditamos da última vez. E a conversa segue com o texto que nós lemos hoje. Então, essas 2 verdades em mente. A primeira: o Evangelho é escrito para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, e quando nós cremos nisso, nós teremos vida no nome de Jesus. E a segunda verdade é o contexto em que Jesus estava inserido com essa mulher aqui, falando sobre sede da alma, falando sobre coisas profundas, espirituais, que aquela mulher não conseguia alcançar até então. E aí nós vamos olhar aqui para o nosso texto com um pouco mais de atenção. Esse texto aqui ele fala de maneira mais geral. A coisa principal que está nesse texto aqui é adoração. Nós vamos falar hoje sobre adoração. Nós temos 3 esferas de adoração na vida do cristão. Eu e o Renato, a gente está lendo um livro sobre culto em família, e ele fala isso. As 3 esferas de adoração para um cristão é a esfera particular, em que nós adoramos a Deus no nosso íntimo, no nosso quarto, quando nós lemos a Bíblia, fazemos orações, ouvimos louvores. Às vezes a gente só fecha o olho, se emociona. Tem momentos com Deus íntimos, momentos com Deus de comunhão. É a adoração particular. A segunda esfera seria uma adoração corporativa, uma adoração com o corpo, com a igreja. Adoração coletiva. Quando nós viemos à igreja, estamos na igreja para adorar a Deus como um corpo, como uma família. Essa é a segunda esfera, particular, coletiva. E a terceira é em família, que é justamente o tema do livro, Culto em Família. Esse livro tem até aqui na livraria, eu recomendo muito fortemente esse livro, porque é muito bom. Então, 3 esferas de adoração: particular, coletiva e adoração em família, que está dentro da coletiva e da particular também, mas são 3 pilares, e esse autor diz que é uma cadeira de 3 pernas. Se você tira uma perna, a cadeira tomba. É importante que nós sustentemos essas 3 esferas de adoração na nossa vida. E o nosso tema hoje aqui é adoração. Eu não vou falar especificamente de cada esfera de tratamento, de prática da adoração, mas nós vamos falar do que significa isso. O que significa isso para nós, cristãos, crentes da nova aliança? Nós que seguimos a Jesus, estamos num contexto aqui, pós-morte e ressurreição de Cristo. O que significa adorar a Deus? O que nós temos que fazer para adorar a Deus? E quem nós temos que ser para adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado? Essa vai ser a nossa meditação nessa noite. Olha comigo para mim aí, no versículo 20 e 22, 20 a 22 de novo. O versículo que nós lemos aqui no início. Nossos antepassados, a mulher adúltera está falando aqui, a mulher
a mulher adúltera. Ela é adúltera, mas não é a mulher adúltera, é a mulher samaritana. A mulher samaritana está falando aqui. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Vocês perceberam que existe uma mudança muito brusca de assunto? Eles estavam falando sobre a vida daquela mulher com os seus 5 maridos e com o seu namorado, que ela morava junto. Estavam falando sobre um tema que não tinha nada a ver com adoração, aparentemente. E Jesus estava toda hora tentando voltar para o tema da sede da alma que aquela mulher sentia. Mas aqui a mulher faz uma mudança brusca de assunto. Ela estava falando sobre essa vida aí com o seu namorado ali, né, com o seu companheiro, que não era o seu marido. E agora ela fala: nossos antepassados adoravam nesse monte. Ela muda o assunto, que era extremamente desconfortável para ela, um assunto que falava dos seus pecados, falava dos 5 maridos que ela já teve, do 6º que não era um marido, que ela morava com ele. Ela muda esse assunto de maneira bem brusca para falar sobre teologia, vejam só. Ela puxa um assunto religioso com Jesus. Jesus, eu vejo que você é profeta. E nesse monte aqui, nossos antepassados oravam. Nossos antepassados adoravam a Deus no Monte Gerizim, que era o monte em que os samaritanos adoravam a Deus. Eu já falei para vocês que a tradição samaritana, ela diverge da tradição dos judeus, porque ela considera a Bíblia não todo o Antigo Testamento, mas somente o Pentateuco. Ela não considera os livros poéticos, por exemplo, ou proféticos, somente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Bíblia dos samaritanos. Eles só consideram isso como palavra de Deus inspirada. Essa mulher começa a puxar um assunto religioso, teológico com Jesus ali, para tentar talvez desviar o foco, para não falar mais dos seus pecados que estavam sendo expostos ali, dos seus 5 maridos, do seu 6º companheiro ali que não era o marido, e ela muda de assunto. E a gente conhece pessoas assim, né? Que a gente começa a falar de um assunto que é um pouco constrangedor, um pouco incômodo, e a pessoa logo tenta mudar de assunto, porque fica muito incomodada com aquilo que está sendo falado. E a mulher tenta fazer isso. Ela, olha, vamos falar de teologia, vamos falar das nossas divergências. Você é um judeu, eu sou uma samaritana. Talvez essa mulher também levante esse assunto porque ela identificou que Jesus é um profeta. E por Jesus ser uma figura aparentemente religiosa para ela, aparentemente que tinha algum conhecimento religioso, tanto que revelou para ela uma coisa que ela não disse, que ela tinha 5 maridos, ela começa a puxar um assunto teológico com ele e buscar ali um embate com Jesus, para testar ali aquele forasteiro que estava na frente dela. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, o próprio Senhor vai dizer para o povo que existia um tempo que eles não adorariam mais como pagãos, mas eles teriam que adorar a Deus no monte. Eu disse que não ia abrir nessa passagem, mas vamos abrir lá, rapidinho. Deuteronômio, capítulo 12. A partir do versículo 4. Esse texto não estava só na Bíblia dos judeus, mas também estava na dos samaritanos, porque está no Pentateuco. Então essa passagem aqui, antes de vocês abrirem, né, ela foi interpretada de 2 maneiras pelas 2 tradições. Os judeus liam essa passagem e entendiam de uma forma, e os samaritanos entendiam de outra maneira. Vamos ler a passagem aqui, que é comum para as 2 tradições. Deuteronômio 12, a partir do versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria dos seus rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Aqui, o que o texto está dizendo é que haveria um tempo em que Deus escolheria o povo para adorar, um monte para o povo adorar. Deus escolheria o local de adoração para o povo. E esse local, para os samaritanos, era interpretado como o Monte Gerizim, por uma série de motivos que acho que não convém a gente falar aqui pela questão do tempo. Mas eles escolheram o Monte Gerizim como um monte muito significativo para a tradição ali samaritana e também judaica, tinha um significado importante para os judeus. Mas eles escolheram aquele monte para adorar, e nós sabemos que, com o passar do tempo, com os outros livros bíblicos, é revelado que Deus escolheu o Monte de Jerusalém para o povo adorar. O Monte de Jerusalém era o monte escolhido para o povo adorar ao Senhor, para o povo adorar a Deus como uma família, como um só corpo.
E essa passagem estava nas duas Bíblias. E aí havia uma disputa teológica ali. Quem estava certo? Eles deveriam adorar no Monte Gerizim ou deveriam adorar em Jerusalém? Qual dos dois montes aquele povo ou aqueles judeus e samaritanos deveriam adorar definitivamente? Já que a passagem estava nas duas Bíblias. Quem estava certo aqui? Vocês percebem que perguntar isso para um judeu é algo um pouco previsível, né? A mulher samaritana perguntando isso para um judeu, colocando isso para um judeu, é óbvio que ele vai responder de cara Jerusalém. Não tem nem discussão. A palavra é bem clara. Jerusalém, que é a terra dos antepassados, dos pais da fé, daqueles que cantavam peregrinando rumo a Jerusalém para adorar. Os cantos de peregrinação estão em Salmos. Davi adorou em Jerusalém. Tantos outros reis que foram inspirados por Deus, abençoados por Deus, profetas falando sobre Jerusalém. O templo sendo construído por Salomão em Jerusalém, tantas evidências de que Jerusalém era o monte certo para se adorar. Então o judeu, ele rapidamente responderia Jerusalém. E Jesus era um judeu. Aquela mulher, quando levanta essa questão, muito provavelmente está esperando essa resposta de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não é um judeu qualquer. Jesus não é alguém que vai responder aquilo que as pessoas estão esperando muitas vezes. Porque Jesus sabe quem ele é. Ele não é definido pela expectativa das pessoas em relação a ele, mas ele é definido pelo que ele é. Ele é definido pela sua própria natureza. Ele não precisa de aprovação externa nem de autoaprovação, porque ele já é aprovado pelo seu Pai, e ele mesmo vai dizer que isso é o que importa para ele. A resposta de Jesus aqui para essa mulher é algo que tem que nos fazer pensar um pouco. Talvez nos embates teológicos que nós temos, nas divergências religiosas, quando alguém nos confronta e nos provoca na nossa religião, na nossa crença, na nossa teologia, o que nós temos que fazer? O que Jesus fez aqui, nessa provocação? Volte lá para João, capítulo 4. Nós vamos ver a resposta de Jesus. João 4, 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. A resposta de Jesus é uma negativa aqui. Qual é o monte correto para se adorar? Jesus não responde Jerusalém. Jesus responde: está chegando o tempo em que nem em Jerusalém, nem em Gerizim você vai adorar. Está chegando um novo tempo, um novo momento para a adoração do povo, em que nenhum dos montes vai importar, e que o local de adoração em si, e esses debates teológicos e religiosos, não vão importar mais. Não vão ter a importância que você, mulher samaritana, pensa que tem. Porque vai chegar o tempo em que Deus não vai mais procurar no monte o seu povo, mas vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Não faz sentido mergulhar num debate profundo, teológico, religioso com aquela mulher, se aquele monte Gerizim, aquele monte Jerusalém, eles vão se tornar obsoletos, eles vão se tornar passado. Jesus está inaugurando ali uma novidade, está inaugurando algo ali que não acontecia antes. E aqueles montes agora não vão ser mais necessários para a verdadeira adoração. A verdadeira adoração dos judeus acontecia no monte em Jerusalém, mas ele não entra nesse debate com aquela mulher. Talvez ele frustre as expectativas daquela mulher de ter um debate e, quem sabe, desviar o foco dos seus pecados, desviar o foco da sua sede da alma. Jesus fala: está chegando o tempo, e esse creia em mim aqui, a gente poderia traduzir também como: o que eu vou dizer agora é verdade, acredite nisso. Está chegando o tempo em que esses dois montes vão se tornar obsoletos, vão se tornar passado, porque algo novo vai acontecer. E ele não entra nesse debate desse tema de adoração. Mas perceba que Jesus não abre mão do tema. O tema continua sendo adoração aqui na conversa. Ele só abre mão do debate teológico. Ele abre mão de entrar nessa divergência com mais profundidade. Ele continua falando sobre adoração aqui, mas agora ele não vai entrar nessa divergência que a mulher talvez estivesse provocando. O tema adoração é um tema muito importante para nós cristãos. É um tema muito, muito pertinente para nós que estudamos a Bíblia e que queremos adorar a Deus. Como é que a gente tem que adorar? Quando a gente tem que adorar? Nós somos capazes de adorar a Deus ou não? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos e que são muito relevantes, mas não é o ponto de Jesus aqui com essa mulher. A adoração é importante, mas o debate para Jesus não é tão importante aqui nesse momento. Jesus vai dizer no versículo 22, dê uma olhada aí comigo de novo, que os samaritanos adoram o que não conhecem.
Mas os judeus, ele fala nós, se referindo aos judeus, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que acontece é que existe um curso da revelação salvadora de Deus. Desde Adão até os tempos de Jesus, existe um fluxo de revelação. Os profetas estão revelando, os patriarcas, tudo está acontecendo como um fluxo revelatório. Está sendo revelado a maneira que Deus vai salvar um povo para si. E isso acontece desde Adão até Jesus. E esse fluxo acontece através do povo de Deus, chamado povo judeu. Os judeus, eles são o veículo da revelação salvadora de Deus para o seu povo. Deus revela como ele vai salvar o seu povo através do povo de Israel, do povo judeu. Ele é o veículo. Ele é aquele que está transmitindo a mensagem de salvação para toda a humanidade. Ela começa com o povo judeu, mas nós já temos alguns gentios ali sendo salvos pela pregação, sendo salvos pelo testemunho, pelas vitórias em guerras. Você pode ler tudo isso no Antigo Testamento. Então esse fluxo, esse caminhar, essa progressão salvífica de revelação até chegar em Jesus, ela passa pelo povo judeu. E é isso que Jesus quer dizer aqui. Jesus está dizendo, a salvação vem de nós, do nosso povo. A salvação vem do povo que Deus escolheu lá no Antigo Testamento, lá na Antiguidade. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E talvez eles fossem bem sinceros na sua adoração em Gerizim. Os samaritanos estavam sendo sinceros na sua adoração. Estavam sendo fiéis ao Deus que eles diziam que adoravam. Mas Jesus está revelando que eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. Eles não estavam adorando o Deus que eles conheciam. E como é que ele vai revelar isso para aquela mulher? Ele faz isso de uma maneira bem sutil. No versículo 21, ele vai dizer, é um termo, não sei se você percebeu aí de diferente. Está próxima a hora em que vocês não adorarão... Quem que está escrito aí? Leiam alto aí. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai. Esse termo não foi usado pela mulher aqui. E não era um termo comum de ser usado em ocasiões como essa. Jesus está falando que Deus é um Deus Pai para aquela mulher. Isso pode suscitar algumas dúvidas na sua cabeça ali. Eles estavam falando sobre adoração a Deus e qual é o monte certo para se adorar. Deuteronômio fala que a adoração ali deveria ser destinada ao Senhor. E ele, como um judeu, deveria adorar a Deus. Aquela mulher sabe disso. Mas Jesus fala, está chegando o tempo em que nós vamos adorar ao Pai. E não será nesse monte Jerusalém, nem nesse monte Gerizim. Quando Jesus revela que Deus é um Deus Pai, ele está ensinando aquela mulher e conduzindo ela a uma pregação do Evangelho também. Porque todo pai é pai de um filho, né? Você só pode ser pai se você tiver um filho, senão você não é pai. Então aquela mulher poderia pensar duplamente, poderia pensar nos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Se esse Deus é um Deus Pai, quem são os seus filhos? Nós sabemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que vai dizer que todos que receberam Jesus, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que receberam o Filho. E esse é o segundo ponto. Se é um Pai eterno, se é um Deus Pai, existe necessariamente um Deus Filho, um Filho eterno. Um Filho que comunica a natureza do seu Pai. Um Filho que revela as características do seu Pai. O Deus Pai se revelou através do Filho, e só dá para conhecer esse Deus Pai através de Jesus. O que Jesus está ensinando implicitamente aqui é que se existe um Pai, existe um Filho eterno, e que todos os outros filhos devem reconhecer o Filho como o próprio Deus. Jesus é a revelação do Deus do Antigo Testamento. Jesus é a revelação do Senhor que aquela mulher dizia que adorava. Mas perceba, ela não reconhece isso ainda. Ela não reconheceu quem é Jesus. Ela não conseguiu entender de quem ela está diante ali. Quem é a pessoa que está na sua frente? Você pode pensar, isso era particular dos samaritanos. Os judeus também caíam nessa. Lá em João capítulo 8 vai dizer que Jesus vai dizer para os judeus que, olha, vocês não me conhecem. Vocês não conhecem a Deus. Porque se vocês conhecessem a Deus, vocês me aceitariam. Porque se vocês realmente conhecessem Moisés, o que Moisés escreve, e o que Deus é, e quem Deus é, vocês me aceitariam. Porque eu fui enviado do próprio Deus. Porque eu sou o Filho eterno de Deus e sou o próprio Deus. Em outras palavras, também estou tentando resumir aqui.
A adoração não é adoração a um Deus distante, a um Deus desconhecido. A adoração é a um Deus que é pai de um filho, a um Deus que é pai do Filho eterno, ao Deus que é pai de Jesus Cristo. E só através de Jesus se pode adorar esse pai. É isso que Jesus está implicitamente ensinando a essa mulher aqui. O pai tem filhos, e nesse caso ele tem um filho também. E ela, aquela mulher, assim como os samaritanos, não conhecia Deus Pai, pois ela não era filha. E os filhos são aqueles que recebem a Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Eu acho que uma aplicação bem direta para a gente, desse ensinamento aqui, vocês já ouviram isso no trabalho, com certeza. E eu tenho escutado isso frequentemente. Você está discutindo, conversando sobre religião com alguém, com a sua mãe, com o seu pai, e chega um momento que a pessoa fala, você não acha que no fim das contas a gente está adorando a mesma coisa? Vocês já ouviram isso? Já ouviram? No fim das contas, a gente está falando do mesmo Deus. Você vai na igreja, eu bato meu tambor aqui, eu faço uma oferenda, eu sigo aqui talvez o kardecismo, mas no final das contas, tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Nós estamos falando do mesmo ser, da mesma pessoa. Já ouviram isso, né? Com certeza. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar. É um grande problema um texto como esse aqui. Porque diante desse texto, nós temos que nos posicionar como diferentes do que as pessoas estão fazendo. Nós não adoramos o mesmo Deus que pessoas que não seguem a Jesus adoram. O diferencial do cristianismo é justamente, vejam só, Cristo. Se nós não aceitamos Jesus como Filho de Deus, se nós não aceitamos a Jesus como aquele que é o próprio Deus e estava com Deus no princípio, aquele que determinou o propósito para a humanidade e que fez mandamentos, e que fez uma lei, que é chamada Lei de Cristo, o Biel citou ela aqui no seu estudo. Nós temos mandamentos a obedecer, nós temos profecias sobre o Cristo. Se nós não recebemos isso como algo divino, inspirado, se nós não seguimos à risca o que sai da boca de Jesus, nós não estamos adorando o mesmo Deus. O cristianismo é bem específico em sua fé, em sua confissão. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos num Filho que veio ao mundo morrer por nós, e nós cremos no Espírito Santo. Isso nos distingue de qualquer outra religião. Não tem como a gente falar de um amor abstrato e que no fim das contas tudo é Deus. Porque o nosso Deus, ele se revelou. Porque o nosso Deus, ele veio ao mundo como homem. E ele colocou o seu rosto para todos verem. E o seu rosto é o de Jesus Cristo. Esse é o nosso diferencial. Então, numa conversa como essa, você tem que se posicionar. Porque se realmente você é um cristão, você não é como qualquer outra crença que faz o bem às pessoas, que procura viver uma vida pacata, moderada, talvez sem se alcoolizar, sem se drogar, uma vida que não trai o seu cônjuge, não fala palavrões. Tudo isso é muito legal, mas se nós fazemos isso por causa de Cristo, nós não fazemos da mesma forma que outros que não fazem por essa causa. A nossa causa nos distingue. Nós adoramos a Deus Pai através do Filho. Isso nos faz cristãos, e nós não podemos esquecer disso. Essa mensagem ela tem um conteúdo bem teológico. Eu sei que é difícil ficar ouvindo um estilo, não é bem pregação que a gente costuma fazer aqui, né? Mais aula. Mas isso tem uma aplicação direta para a gente, porque muitos não têm se posicionado, ou não têm sabido responder quando se colocam em situações como essa. Será que no fim das contas não é tudo a mesma coisa? Será que a gente não está pagando um preço muito alto por algo que no fim das contas vai salvar todo mundo? Isso não é verdade segundo esse texto aqui, segundo essas afirmações aqui. Porque quem adora, adora a Deus Pai. Adora um Deus que é Pai e que enviou um Filho para resgatar um povo. Esse é o nosso primeiro ponto aqui. Quem adoramos e onde adoramos. O segundo ponto, e eu prometo que eu não vou me alongar muito. Versículo 23 e 24, olha aí comigo de novo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses que o Pai procura. Cadê? Me perdi. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa essa expressão em espírito e em verdade?
Tantas pregações vocês já ouviram sobre isso, tenho certeza. Já ouvi também algumas. Para isso, eu solicitei a ajuda de um amigo nosso aqui nessas exposições de João, que é o D.A. Carson, é um comentarista bíblico de mão cheia. E eu peguei um trecho do seu comentário que eu acho que dá uma luz muito grande para nós aqui, para entendermos um pouco desses 2 versículos. Acompanhe aí comigo. Não só o período de adoração em espírito e em verdade está para vir, e espera só o raiar da hora, mas também esse período de verdadeira adoração já está, de modo proléptico, presente na pessoa e no ministério de Jesus antes da cruz. Essa adoração pode acontecer somente nele e por intermédio dele. Ele é o verdadeiro templo, ele é a ressurreição e a vida. Jesus é o templo, Jesus é a ressurreição e a vida. E aqui ele está mudando o que ele falou no versículo 21 um pouquinho. Ele falou, mulher, crê em mim. Está chegando a hora em que os adoradores verdadeiros adorarão, não nesse monte nem naquele. E agora ele está mudando um pouquinho mais, está dizendo, essa hora já chegou. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A hora não está chegando, mas chegou imediatamente agora. E ele vai argumentar no versículo 24, Deus é espírito. E por isso nós temos que adorar a Ele, que é espírito e em verdade. Quando ele diz que Deus é espírito, aqui ele está fazendo um contraste com carne. Nós somos carne, Deus é espírito. O significado aqui é que Deus é um Deus invisível, é um Deus que não se dá para compreender, que não se dá para alcançar totalmente. Eu vi uma entrevista do Iago Martins essa semana, ele falou algo muito interessante, que a teologia funciona como um telescópio. A gente não consegue ver a Lua toda, né? Porque a Lua é muito grande. Então a gente pega um telescópio e dá uma olhada lá e a Lua fica pequenininha, a gente consegue ver um planeta, a Lua. E a teologia é como se fosse um telescópio. A gente usa o telescópio e consegue, a palavra, né? A Bíblia também é assim, consegue enxergar Deus de maneira compreensível. Mas Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior do que a gente consegue alcançar, o que a teologia consegue alcançar e até do que a palavra consegue revelar, porque nós somos limitados. A palavra nos revela aquilo que nós conseguimos compreender e entender, mas você sabe que você serve a um Deus muito maior do que você consegue compreender, muito maior do que nós conseguimos enxergar. E quando Jesus vai dizer que Deus é espírito, existe um pouco disso nessa afirmação. Deus é espírito, ele é inalcançável, ele não é material, carnal, ele não é passageiro, ele não é mortal, mas ele é invisível, ele é incompreensível, ele é incomparável, doador de vida, e ele só é conhecido por humanos se ele se revelar. E aqui é o ponto importante dessa expressão em espírito e em verdade. Deus é espírito, ou seja, não dá para conhecer ele por si só, o ser humano. Mas se Deus se revelar, nós somos capazes de conhecê-lo. Se esse Deus que é espírito se revelar a nós, nós conseguimos enxergá-lo. E foi isso que ele fez através de Jesus. Deus envia o seu Filho e revela a sua face a nós. Deus envia Jesus e revela a sua vontade a nós. E as suas características mais importantes. Quando você quiser conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus. E quando eu digo Jesus, eu digo a palavra de Deus, eu digo o verbo e eu digo essa... Eu não estou com a Bíblia aqui. Não posso falar isso aqui que é celular, tem tanta coisa, tanta porcaria aqui também, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós quisermos conhecer a Deus profundamente, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Porque nós sabemos que Jesus é a encarnação dessa palavra. Porque nós sabemos que Jesus é nada menos do que a palavra que sai da boca de Deus. Desde o Gênesis, desde antes da eternidade e até hoje também. Deus se revelou através de Jesus e nos chama agora para adorar em espírito e em verdade. Esse termo espírito e verdade tem que ser entendido como uma coisa só, não duas maneiras de adorar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum lugar. Em espírito, ou seja, a parte emocional, né, a parte sentimental da adoração, e em verdade, que também tem que ter uma doutrina, uma ordem. Na verdade, essa expressão é uma coisa só. É como se a adoração fosse em espírito e verdade. Imagine, como se fosse uma característica única de adoração. Como deve ser a adoração a Deus? Como os verdadeiros adoradores adoram, em espírito e verdade. O que significa isso? Significa que, prestem atenção nessa frase aqui, a adoração deve ser centrada em Deus, a partir do dom que o Espírito Santo nos dá. Nós não conseguimos adorar a Deus em espírito sozinhos, porque nós estamos mortos. Porque a nossa condição natural é de mortos diante de Deus. Nosso espírito não tem vida.
Nós não conseguimos ter comunhão com um Deus que é ativo, um Deus que cria, que doa vida, se nós estamos mortos. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, e aí sim nós conseguimos reagir a esse dom, reagir a essa atitude de Deus, a essa graça derramada. Então a expressão em espírito e verdade significa que a adoração deve ser centrada em Deus, a partir do dom do Espírito, pelo conhecimento pessoal da palavra que se fez carne. Vou repetir a frase, hein? A expressão significa que a adoração deve ser centrada em Deus, a partir do dom do Espírito, pelo conhecimento pessoal da palavra que se fez carne, de Jesus. Nós recebemos o dom do Espírito. A partir disso nós fomos reanimados. Nós estávamos mortos e fomos ressuscitados. O nosso espírito reviveu para Deus. E agora nós estamos em comunhão com esse Espírito Santo. E o que ele faz conosco? Ele nos revela a vontade de Deus através de Jesus. Ele nos revela a face de Deus através da palavra de Jesus. E nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus nos dá a fé. Deus nos concede o seu dom. Nós recebemos. Nós aceitamos a palavra. Nós aceitamos a Jesus. E a partir disso nós nos damos de frente com o Cristo, de frente com a palavra, de frente com o Evangelho. E aí sim nós conseguimos adorar a Deus. A adoração é isso, em espírito e em verdade. A partir de uma coisa que Deus fez por nós, a partir de uma comunhão do nosso espírito com o espírito dele. E através de Jesus pela palavra. Guiados pela palavra, que é o próprio Jesus. São duas coisas, espírito e verdade, juntas, na mesma adoração. Comunhão com Deus. O Deus Filho, o Deus Espírito, para adorar o Deus Pai. Essa adoração ela tem que ser interior. Quando as pessoas dizem espírito e verdade, é emocional. Isso não está de todo errado. Porque a nossa adoração ela tem que ser íntima, ela tem que ser do coração. E espírito diz respeito ao nosso espírito. Perceba que na Bíblia aí não está escrito o espírito com E maiúsculo, mas com E minúsculo. Porque está se referindo ao nosso espírito. Está se referindo ao Espírito que Deus colocou em nós, o Espírito Santo, e que reanimou o nosso espírito, e que nos trouxe a vida agora espiritualmente. Nós agora temos vida nas regiões espirituais, porque Deus nos concedeu. Então a adoração ela tem que ser interna, íntima, ela tem que transformar primeiro o nosso coração, ela tem que ser profunda, para usar a palavra do livro do Biel, né? Tem que ser visceral, de dentro para fora. Mas ela também tem que refletir o caráter de Jesus. Ela também tem que olhar para Jesus e seguir aquilo que ele fala. A adoração ela não é só em espírito íntima, interna, emocional, visceral, mas ela também é guiada pelo que Jesus fala. Essa é a verdadeira adoração a Deus. E todo esse deleite, toda essa alegria, toda essa adoração, ela só é possível se nós nascermos de novo do Espírito. Lembra da discussão de Jesus com Nicodemos? Capítulo 3. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito, vamos lá voltar nesse texto, João capítulo 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, com E minúsculo. Perceberam a diferença? O que nasce da carne é carne, agora o que nasce do Espírito Santo de Deus, aquele que nasce em novidade de vida, dada pelo próprio Deus, esse é agora Espírito. Esse agora tem vida espiritual, porque antes nós não tínhamos. Aqueles que estavam mortos espiritualmente agora estão vivos, porque Deus concedeu o dom do Espírito Santo. A adoração é em espírito e em verdade. Ela é em comunhão com o Espírito Santo de Deus, mas ela é norteada pela palavra que é o próprio Jesus. Ela é guiada, conduzida pelo próprio Jesus. Ela é uma resposta a nós estarmos frente a frente com o próprio Cristo. Percebam que a adoração mudou muito para aquela mulher ali que estava escutando. Porque antes era num monte, agora é uma pessoa. Antes os adoradores tinham que ir para Gerizim para ela. Para os judeus tinham que ir para Jerusalém. Nós sabemos que a palavra revela que esse era o monte correto para se adorar. Mas o ponto de Jesus não é esse. O ponto de Jesus é agora vocês têm que vir a mim. Para vocês adorarem a Deus verdadeiramente, vocês não têm que procurar um monte. Vocês não têm que procurar um local. Jesus já disse isso aqui no Evangelho de João. Ele é o templo. O templo vai ser destruído e eu vou reconstruir em 3 dias. O pessoal fica, como é que você vai reconstruir o templo que demorou 46 anos para ser construído? Como é que você vai construir em 3 dias um templo que demorou quase 50 anos para ser construído?
Aí João vai nos explicar. Ele está falando do próprio corpo. Ele é o templo. Ele é o santuário agora. Ele é o local da adoração agora. Os adoradores, verdadeiros adoradores de Deus, não vão mais ao monte em Jerusalém, não vão mais a Gerizim, mas buscam a Jesus. E aquela mulher está em frente a ele. Nós hoje oramos, nós hoje buscamos na palavra. Nós hoje temos uma igreja, mas aquela mulher estava face a face com o Messias, com aquele que é o templo, com aquele que é a palavra. E te imagine como é que aquela mulher ficou, depois de saber quem ele era. Jesus não é um lugar, Jesus é uma pessoa. E adorar a Deus não é ir a um lugar mais, mas é se relacionar com essa pessoa. É nós conhecermos a Jesus, é nós amarmos a Jesus, e através do Espírito Santo nós nos unirmos a Jesus, de uma vez por todas. Isso é conversão. Quando nós nos unimos a Jesus. Jesus é o templo. Só há adoração nele. Quando nós aceitamos ele como Filho de Deus. Quando nós amamos a Jesus, nós podemos adorar a Deus, verdadeiramente. Sem ele não tem como. Ele mesmo vai dizer no capítulo 15, num outro contexto, que sem ele nós não podemos fazer nada. Nada podeis fazer. Muito menos adorar a Deus. Para a gente passar para o nosso último ponto, eu queria que vocês prestassem atenção uma expressão que foi usada aqui. Eu não sei se saltou aos olhos de vocês, mas aos meus, quando eu estava lendo a primeira vez essa passagem. Olha o que está dizendo no finalzinho do versículo 23. São estes os adoradores que o Pai procura. De novo, são estes os adoradores que o Pai procura. A gente voltou do Natal há pouco tempo, e eu li um texto no Instagram, que ele falava sobre Deus como um cão de caça. Quem leu esse texto? Algumas pessoas leram, né? Então vai ser... Vocês vão ouvir de novo aqui. Essa expressão aqui, que os adoradores verdadeiros, que adoram o Espírito em verdade, são esses que o Pai procura, me fez meditar nesse texto que nós lemos ali no Natal. E John Stott, ele definia Deus como se fosse um cão de caça. E que ele está muito obstinado na sua missão, que é caçar. Mas a sua caça é para resgatar pecadores que estavam condenados para o reino do Filho do seu amor. E ele está muito determinado na sua missão e na sua caça. E chega um ponto dessa missão que a coisa está tão feia, e chega um momento que as coisas estão tão propícias, que ele envia o próprio filho, e o John Stott vai falar que ele mesmo vem à terra, para continuar essa caça. No Antigo Testamento ele manda profetas, ele manda homens de Deus, patriarcas, mas chega um momento da história que ele mesmo invade o tempo, que ele mesmo entra na humanidade, no meio da humanidade, na terra. Ele mesmo se faz homem para continuar essa missão de resgate, para continuar essa missão de caça, para trazer pecadores que estavam condenados para uma vida eterna com ele. Quando eu leio que Deus está procurando adoradores, eu penso nisso também. Jesus veio na missão de resgatar pessoas, de procurar adoradores, de tirar toda a humanidade de uma condição de condenados e trazer para de adoradores. Você pode pensar, nossa, que Deus é megalomaníaco, né? Egomaníaco. Ele vai tirar a gente de condenados e vai trazer para adoradores. Mas percebam que não existe outro time. Não existe outro lugar para se ficar. Ou nós somos condenados eternamente, ou nós somos alegremente feitos adoradores verdadeiros. Como o Biel disse aqui sobre o Piper. O Piper diz que nós somos mais... Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E a recíproca também é verdade. Quanto mais satisfeitos nós estamos, quanto mais alegres nós estamos em Deus, mais Deus é glorificado, vou mudar a palavra aqui, mais Deus é adorado. A confissão de fé de Westminster vai dizer que qual o propósito de todo homem? Adorar a Deus e gozá-lo plenamente. Como se fosse um propósito só. E o Piper vai falar, realmente esse é o propósito do homem, adorar a Deus ao gozá-lo plenamente. Nós adoramos a Deus quando nós temos prazer nele. É isso que ele veio fazer com a humanidade. Transformar pecadores condenados em adoradores alegres. Em pessoas que se alegram estar na presença de Deus. Não é só o Piper que pregou isso. Jonathan Edwards, Agostinho, tantos homens de Deus falaram essa mesma mensagem. E a palavra nos revela isso também. Deus veio procurar esses. Deus veio resgatar esses. Trazer para a sua mão esses verdadeiros adoradores que ele mesmo escolheu. Isso é para nós também.
que nós sejamos esses verdadeiros adoradores. E eu te pergunto o quanto você tem se alegrado em adorar a Deus na sua vida. Nas 3 esferas que eu falei no início. Você adora a Deus em particular, no seu quarto. Você tem alegria em estar aqui na igreja, adorando coletivamente. E se você tem adorado a Deus na sua família, no seu lar, na sua casa. Isso é para você meditar. Nosso último ponto, versículo 25 e 26. A mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. É muito interessante a reação dessa mulher aqui, porque ela está ouvindo coisas extremamente revolucionárias para a sua religião e para o seu sistema, e ela fica extremamente incomodada com isso. Ela fala: quem vai trazer luz para a gente é o Messias. Quem vai esclarecer essas coisas sobre adoração, salvação, espírito, verdade, quem vai esclarecer tudo isso para nós é o Salvador, é o Messias. Aí eu vou conjecturar um pouquinho aqui, né? Não é um profeta qualquer, não é um judeu que vem aqui pedir água para mim. Quem sabe essa mulher não estivesse pensando isso, não sei, não está aqui no texto. Mas ela fica incomodada mais uma vez, porque Jesus faz do tópico adoração um problema para ela também. Porque o monte não importa mais, o debate teológico não importa mais, o que importa é adorar a Deus em espírito e verdade. E não só Deus, mas adorar o Deus Pai, que é um Deus que para ela não é muito conhecido, que é um Deus que para ela não é muito familiar. E ela fala: olha, esse assunto aí, quando o Messias vier, quando o Salvador que nós estamos esperando vier, aquele que vai revelar todas as coisas, aquele que vai revelar a vontade de Deus, aquele que vai falar em nome do próprio Deus, aí nós vamos entender tudo. Aí as coisas vão ficar claras. Quando o Messias vier, ele explicará tudo para nós. Olha a resposta de Jesus no versículo 26. Sou eu. Olha o que ele não falou assim, né? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você aqui. Não precisa esperar mais não. Eu cheguei. Eu sou o Messias enviado por Deus. Eu estou falando da parte de Deus. Eu sou o Filho. Lembra do propósito do livro de João? Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nisso, tenham vida em seu nome. Jesus está se revelando como Messias, Salvador, o Filho eterno de Deus enviado para salvar a humanidade. Somente o Messias e aquela mulher como samaritana, elas esperavam... A palavra Messias aqui está traduzida, mas o termo que os samaritanos costumavam usar para esse Salvador que eles esperavam era Taheb. Taheb era uma espécie de Messias para o judeu. Era um Salvador que viria trazer luz. Ele seria um resgatador, um reconciliador, aquele que explicaria todas as coisas, que traria à luz aquilo que estava oculto. E a mulher samaritana sabe que só o Messias pode fazer isso, mas Jesus está fazendo isso já desde o início da conversa com ela. E aí ele não precisa de outro convite. Quando a mulher fala isso, ele diz: sou eu o Messias. Você não precisa mais esperar. Eu sou o Salvador. Você espera um Taheb, que você nem faz ideia do que significa. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que o povo espera, tanto os judeus quanto os samaritanos. Mas a diferença é que os judeus sabem o que esperam, através da palavra. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Não têm a noção da proporção do que significa ser um Salvador e um Messias. E muitos judeus também não tinham. Esperavam um Messias político, um Messias, um espírito bélico. E Jesus vem com as suas mensagens suas pregações de conversão e arrependimento de pecados. Eu faço uma pergunta para a gente terminar. Nós estamos assim como essa mulher aqui. Eu não sou Jesus, mas eu estou reproduzindo as palavras de Jesus a vocês. Jesus está estendendo os braços para nós e dizendo: eu sou o Messias. Nós temos que reagir a essa afirmação de alguma maneira. Não tem como ignorar isso. Todos vocês que estão ouvindo essa mensagem hoje, agora, vocês não são mais inocentes em relação a esse assunto. Você também que está vendo o vídeo depois da pregação. Porque quando nós lemos que Jesus está dizendo: eu sou o Messias que vocês esperavam, eu que estou falando contigo aqui, nós temos que reagir a essa afirmação. E nós temos duas respostas possíveis. Ou Jesus está mentindo. Ele é um mentiroso. Ele não é o Messias. Ele não é o Salvador. A gente poderia acrescentar também que ele pode ser um maluco. Ele acha que é o Messias, ele acha que é o Salvador, mas ele não é. Mas aí entraria na mentira também, né? Porque, objetivamente falando, seria uma mentira também. Se ele não é o Salvador, está dizendo que é, por mais louco que ele seja, é uma mentira. Então, ou Jesus está mentindo, ou ele está falando a verdade.
Nós estamos assim como a mulher samaritana nessa noite. E todas as vezes que a palavra é aberta e a pregação é realizada, todas as vezes que o pastor vem aqui, abre a Bíblia e prega o evangelho para nós, nós estamos diante dessa verdade, que é um questionamento. E agora? É ou não é? É o Salvador da humanidade ou não? O que ele está dizendo é verdade ou não? Não tem uma terceira via. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. E você não faz isso, talvez eu te chamando aqui na frente, você levantou na mão e a gente fazendo uma repetição de palavras aqui. A resposta a essa afirmação de Jesus não é uma resposta verbal que você vai dar aqui hoje. Se eu perguntar aqui, quantos acreditam? Todo mundo fala, eu. Alguns vão falar, eu não acredito. Mas isso pouco importa, na verdade. Porque o que importa mesmo é como nós vamos viver a partir daqui. A partir desse encontro com Jesus. Depois de nós ouvirmos que Jesus é o Messias, começa a contar o relógio da nossa vida aqui, para dar uma resposta para Deus. Você crê nisso ou não? A maneira com que você vive vai dar a resposta para Deus. Como você vive diante dessa realidade e revelação? E eu coloquei uma frase minha aqui. Diante da revelação natural, as coisas que são criadas, externa. Diante da revelação íntima, da nossa consciência, o vazio existencial, de que tem alguma coisa errada. E diante da revelação especial, que é a palavra de Deus. Só nos resta duas coisas, crer ou não crer. Um texto vai dizer, escolhe, você tem dois caminhos, a vida e o bem, a morte e o mal. E o conselho é escolhe, pois, a vida. E eu coloco esses dois caminhos diante de todos aqui. Jesus está se declarando como o Salvador da humanidade, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Jesus se intitula como o próprio Deus. Se você disser isso para o seu amigo que crê que a gente adora o mesmo Deus, talvez ele tenha uma divergência contigo. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o único caminho. Eu sou o único Salvador, o único Messias. Não existe monte, não existe boas ações, não existem religiões diferentes de mim. Eu sou o templo. Se vocês querem adorar a Deus verdadeiramente, venham a mim. Se vocês querem realmente ter comunhão com Deus, venham até mim. Não tem outro caminho. A resposta a essa questão, ela é dada definitivamente para o resto da nossa vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo para procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse termo aqui a gente está expandindo ele para resgatar, caçar, trazer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para transformar pecadores ruins como eu e você em adoradores alegres. Em pessoas que se deleitam na presença de Deus, privadamente, particularmente, de maneira coletiva e de maneira familiar também. Como você vai viver a partir de hoje para frente? Só são dois caminhos. Você só tem duas escolhas. Ou você vive por Deus, ou você considera que isso tudo aqui é verdade, que esse testemunho não é falso. E aí você admite tudo aquilo que ele diz na sua palavra. O que significa santidade, o que significa devoção, o que significa comunhão, o que significa missão de evangelismo. Ou você considera isso verdade, ou você considera isso mentira. E se você considerar isso mentira, você vai viver a sua própria maneira. Não tem outra reação. Meu convite a vocês essa noite é que vocês escolham o caminho de Cristo. É que vocês acreditem que isso aqui é verdade. Isso vai mudar a vida de vocês, mudou a minha vida e tem mudado a cada dia. E não é porque eu digo isso de púlpito que isso é verdade, mas eu tenho que cada dia na minha vida provar que esse testemunho é real. Que o que nós estamos vivendo aqui dia após dia na igreja, que o que nós estamos vivendo na nossa caminhada com Deus é real. E não é fogo de palha. E não é emocionalismo barato. Porque a nossa fé ela deve ser consistente. Nós devemos persistir. Não é fácil seguir a Deus. Não é fácil seguir a Cristo. Meu convite a vocês é que vocês aceitem essa palavra. É que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E quando vocês crerem, vocês terão vida em seu nome, certamente. Vamos orar? Feche os olhos.